Paz e graça para você ligado no Vejam Só a Entrevista. Hoje recebemos com muita alegria uma estreia, um estreante aqui, o pastor Rafael Mariano dos Santos, que é ministro da Igreja Internacional da Graça de Deus e está na fase final do curso de doutorado em literatura pela Universidade de São Paulo, a famigerada USP. Paz e graça, pastor, tudo bem com o senhor? A paz, pastor Heber, graças a Deus. O irmão é pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus há quantos anos? 17 anos, desde 2005. A primeira igreja foi em 2005, mas eu frequento a Igreja da Graça, enfim, comecei em 96. Bastante tempo, então. Bastante tempo. E está estudando literatura na Universidade de São Paulo. Por quê? Pois é, sempre tive o sonho de fazer um curso superior e durante muito tempo fiquei quebrando a cabeça, pensando em como conciliar o trabalho, o ministério, com a universidade. Conciliar não só em termos não só na questão do tempo, mas na questão financeira também. Eu me lembro que justamente no ano em que eu entrei na USP, no curso de letras, foi o ano em que o meu primeiro filho nasceu. Então, o quebra-cabeça era como é que eu vou pagar a faculdade e, ao mesmo tempo, manter uma criança. Um ano antes, quando a minha mulher engravidou, eu pensei, bom, se eu quero estudar, eu vou ter que tentar uma universidade pública. Então, fui pesquisar sobre o curso, enfim, Fui tentar saber como é que era o ingresso. Cheguei a fazer um cursinho pré-vestibular de uns 6 meses, mas um pouco antes, inclusive, de começar, porque eu fiz só um semestre. Um pouco antes eu já vinha estudando, fui lendo os livros e passei no curso de letras da USP. Fiz o curso de letras. O meu propósito inicial era ter pelo menos uma graduação, um curso superior. No finalzinho da graduação, conversando com a minha professora, que é a minha orientadora hoje, eu fiz uma pergunta na aula. A aula era sobre Cervantes, nós estávamos estudando Dom Quixote, e aí eu já havia lido Dom Quixote nas férias antes do curso, e eu perguntei para Maria Augusta, eu falei, Maria Augusta, a leitura do Quixote, em vários momentos, me fez lembrar de romances do Machado de Assis. E ela disse, olha, eu tenho um artigo escrito no meu livro, em que eu reuni alguns desses artigos, que inclusive foi o texto que eu apresentei para a Livre Docência, eu falo sobre isso, mas ninguém se interessou em pesquisar. E eu disse, olha, o tema me parece bom, o que você acha? E eu me lembro como se fosse hoje, ela disse, olha, o tema é sensacional, e ela usou uma expressão, que é muito característica dela, ela disse, olha, dá samba. Você pode ir que... enfim, é um campo inexplorado e vai dar certo. Bom, fiz o curso de mestrado e aí pensei em dar seguimento, escrevi um projeto e estou cursando doutorado agora. O que significa que passou no mestrado, né? Passei no mestrado, exatamente. Passei pela defesa e para quem, assim, muitos dos convidados que vêm aqui ao Vejam Só, que também são mestres e doutores, sabem. Mas para aqueles que não sabem, é um estresse muito grande, Porque antes da defesa, nós temos lá o exame de qualificação. O exame de qualificação é para saber se vai adiante ou se não vai. E a defesa como é que eu posso dizer? É bastante desgastante, porque são muitas horas. A minha defesa de mestrado foram 3 horas. E ali você tem que ouvir o que o professor está falando, tentar responder, então Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. O mestrado tem banca? Tem banca? Normal. E eu fiquei assim, meio que apavorado, porque na época em que eu fui fazer a inscrição e fui atrás de banca, a minha orientadora virou para mim e perguntou, e aí, quem é que vai compor a sua banca? E falei para ela, eu pensei que fosse você quem definisse, Ela disse, não, agora a gente vai ter que ir atrás. Mas tem composição de banca, tem tudo isso aí. Que coisa. Bom, por que nós estamos entrevistando o pastor Rafael aqui no Vejam Só Entrevista? Ele antes de doutorando em literatura, é um ministro do Evangelho.
E antes de ser ministro do Evangelho, ele é um cristão. Daqui a pouquinho eu quero saber como é que ele se envolveu com a fé. Mas a leitura das Escrituras Sagradas é fundamental para qualquer cristão, seja ele indouto ou doutor, seja ele analfabeto ou alguém versado em vários idiomas. A literatura é o campo da ciência humana que estuda, que se debruça sobre essas questões ligadas às letras, à escrita. Será que ela ajuda ou atrapalha na compreensão da Bíblia? E no caso de ajudar, como é que ela faz isso? Que tipo de colaboração a ciência literária pode oferecer para o leitor da Bíblia? É por isso que o pastor Rafael está aqui, né? E eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito, mesmo que, assim como eu, né, você não seja um doutorando em literatura. Aliás, um dos campos menos prestigiados já há muito tempo, infelizmente. Há uma fama de que o brasileiro não gosta de ler. Não sei se essa fama é legítima. Aliás, o que o senhor pensa, pastor? Eu penso que o brasileiro ainda lê pouco, mas isso tem mudado de um modo geral. Lê pouco, mas a gente vê livraria em todo lugar. Elas vivem de quê? Olha, eu acho que bem menos do que deveria haver, né? Eu particularmente, assim, livraria de rua, nós temos pouquíssimas, né? As que nós temos hoje, a maioria estão em shoppings. Mas eu acho que isso tem mudado de um modo geral, até por causa da internet, né? Muito livro em PDF. Hoje em dia, a disposição de textos é muito ampla, né? Verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar a matéria que apresenta o tema e depois a gente vai espremer o pastor aqui no Vejam Só a Entrevista. Quando afirmamos a Bíblia como literatura, não falamos que ela é definida como uma ficção ou como um romance. Não quer dizer que a Bíblia não é verdadeira, muito menos querendo diminuir a autoridade das Escrituras. Não é disso que se trata. Ao aplicar à Bíblia o complemento como literatura, queremos reconhecer que ela foi escrita a partir de princípios de construção textual, visando o convencimento de seus leitores. Por isso, há um ponto de contato com a literatura universal, com o uso de técnicas literárias para a construção de sua mensagem, mas também um distanciamento com tal literatura. De forma geral, a literatura reproduz prazer, espanto, reflexão e deleite. A Bíblia também, de forma geral, busca reação e ação. Devemos observar que no interior da própria Bíblia, temos autores atuando por meio de recursos literários. É o caso dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, que apresentam perspectivas diferenciadas da criação, buscando reações distintas. O mesmo pode ser dito a respeito do Novo Testamento. Os evangelhos sinóticos, que boa parte dos estudiosos propõem serem escritos a partir do modelo da biografia. Talvez o livro bíblico que mais opera relações intertextuais com outros livros da Bíblia, produzindo novos sentidos, seja o Apocalipse. Ele faz uso constante de textos do Antigo Testamento, reinterpretando e gerando novas imagens que atualizam suas fontes. Por causa disso, hoje, aqui no Vejam Só, iremos aprender um pouco sobre a importância do conhecimento literário e como isso pode auxiliar na leitura e compreensão do texto bíblico. Fique ligado, pois o Vejam Só de hoje já está no ar. Muito bem. Deixa eu já colocar a enquete no ar, que eu vivo esquecendo dela, né? E você tem, obviamente, todo o direito de participar respondendo a nossa pesquisa. Vamos lá, põe a enquete no ar, por favor. Você consegue distinguir os gêneros literários na Bíblia? Duas respostas possíveis, tá? A primeira delas é facilmente ou dificilmente. Uma das duas você escolhe, né? Os gêneros literários, você consegue distinguir quais são os gêneros literários? Vai ter gente que vai dizer assim, mas o que é um gênero literário? Então você já põe dificilmente aí, né, de saída. Não é tão fácil assim. Pastor, antes de a gente entrar no campo da literatura, conta um pouquinho para nós, por que o senhor se interessou pela fé cristã?
Então, eu, mais ou menos como Timóteo, o jovem que trabalhou com o apóstolo Paulo, eu segui a fé da minha avó e da minha mãe. Eu tenho esse privilégio. A minha avó hoje tem 83 anos, a minha mãe está com 56, se não me falha a memória, e elas sempre foram evangélicas, sempre foram cristãs, passamos por diversas igrejas até nos encontrarmos aqui, e nessas andanças e peregrinações eu sempre as acompanhei. E aí começamos aqui... O senhor é filho único? Não, eu tenho 2 irmãs. As minhas irmãs vão de vez em quando, são meio que simpatizantes, mas quem ficou de fato fui eu. E nós conhecemos o programa do missionário, conhecemos o programa da Igreja da Graça em 1996. Naquela época o missionário fazia só de manhã, só tinha, né? De manhã, não tinha ainda no horário nobre. Em 97 que ele começou na CNT Gazeta. Exatamente. E de lá para cá nunca mais saímos, né? Começamos ali, eu sempre fui da região do Ipiranga, Sacomã, né? Na época era o pastor Adelson, depois veio uma pastora que eu não me lembro o nome, e aí veio o pastor Eduardo Galhardo, que hoje é líder da nossa igreja lá na sede regional de Santos. Foi ele, inclusive, quem me batizou e me deu a oportunidade de começar como obreiro. Fui auxiliar dele, auxiliei um outro pastor que hoje está em Minas, o pastor Roberto Rivelino, não sei se o senhor conhece. Conheço. Está lá em Passos, está em Minas, também fui auxiliar dele 1 ano. Isso foi em 2004. Em 2005 eu abri o meu primeiro trabalho. Aí virou igreja, né? Enfim, cresceu, tornou-se independente. E de lá para cá tenho pastoreado. Pastorei 4 igrejas ao longo desses 17 anos. E agora está na Academia Teológica da Graça de Deus. Na grade, com muita honra, com muito prazer. Aliás, o senhor aparece aí nas chamadas, né, da Isso, grade. nós gravamos uma entrevista, né? Passou no Jornal das 22. Isso. E aí, de vez em quando, a gente coloca trechos dessa entrevista na nossa chamada da grade aqui no Vejam Só Entrevista, né? E o irmão está gostando do desafio? Muito. Porque não é só a parte tem a parte administrativa, a parte de gestão, mas me envolver, né? Trabalhar com conhecimento é uma delícia, né? E os que estão nos ouvindo aí, não sei se sabem que o pastor Heber também é professor lá na grade, e nós estamos com um desafio novo, né? Que é formar as apostilas, né? Nos cursos básico e avançado, que vão, inclusive, mudar, né? Nós vamos mudar o nome, né? Vai para introdução bíblica e análise bíblica. Enfim, estamos aí com esse desafio. Para mim tem sido uma realização muito grande. Então, pastor, como é que o senhor vê a ideia de que ainda prevalece, apesar de ser uma ideia muito antiga, ainda prevalece a imagem de que o evangélico é ignorante, meio ingênuo, avesso a estudo, inclusive algumas denominações evangélicas antigas condenavam estudar, né? Não sei se a congregação ainda é assim, porque mudou muita coisa lá, mas eu ouvi de um ancião, o ancião da igreja de Ipiranga, por sinal, aquela que fica na Bom Pastor. Sim. Ele disse, eu era estudante de teologia na época, ele falou assim, você prega o que você estuda lá no seminário, nós não, nós pregamos o que o Espírito Santo dá na hora e tal. Ele tem esse conceito, o irmão certamente conhece. Como é que o senhor vê isso? Eu realmente vejo isso como um problema, é um retrocesso, porque é aquela história, se nós não nos debruçarmos sobre o texto e tentarmos entender aquilo que o texto está dizendo, é aquilo, isso vai criar uma série de aberturas aí para uma porção de doutrinas e heresias, e isso é o que não falta aqui no Brasil. Então, eu acho que nós temos que realmente nos aprimorar, e a ferramenta é essa, é o estudo, né? É a leitura. Mesmo porque, assim, as igrejas históricas sempre primaram pelo estudo, Sim. Às vezes até demais, às vezes não, quase sempre muito. Tanto é que, na época mesmo que eu fiz o curso teológico, havia uma coisa que se dizia, né, baseada nos resultados, e que o sujeito ia para o seminário e perdia a fé, né? Seminary, cemetery, falava em inglês, né? O cemitério da fé. Justamente por dar uma carga intelectual Teórica, muito aguda, forte. né? Nas igrejas pentecostais, a ênfase é no carisma,
na experiência, né? Na experiência com Deus, no ensino direto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é o melhor mestre de todos, ao lado do Senhor Jesus, o grande mestre, por que a gente precisa estudar? Bom, aí é que entra. A Bíblia é um livro, é aquilo que o senhor disse na entrada, é um livro. E se nós cremos que ela é a nossa regra de fé e foi inspirada pelo Espírito Santo, nós temos que entender que, assim, há uma série de barreiras, né? Culturais, barreiras temporais. E eu, particularmente, tinha no início muita dificuldade com isso, porque eu ouvi, inclusive, né, de vários pastores, o Espírito Santo é quem tem que trazer a revelação. Sim, ele traz a revelação, mas isso em momento algum, ele traz a inspiração, mas em momento algum, isso nos afasta do dever ou da obrigação de tentar entender aquilo que os autores, né, sagrados tentaram ou escreveram no primeiro momento, né? O significado primordial é somente através do estudo. E por que literatura? O senhor foi estudar literatura, podia ter estudado direito, podia ter estudado qualquer outra área do conhecimento. Por que literatura? Tinha algum interesse em compreender melhor a Bíblia? Sim, tinha uma ligação com a Bíblia e outra. Na Igreja da Graça, vários pastores que eu conheço, inclusive esses 2 pastores que eu auxiliei, são advogados. Uhum. Então eu pensei, bom, advogado e gente aí formada em direito nós já temos de sobra. E eu sempre pensei, sempre acreditei que as ferramentas que o estudo da literatura fornece são fundamentais, são primordiais para o conhecimento, para o estudo da Bíblia, né? Para muitos dos nossos telespectadores, talvez não seja uma coisa assim nova, mas eu acho fundamental entender, por exemplo, a diferença entre conotação e denotação, porque não é só atualmente. Nós temos, inclusive, exemplos históricos de pessoas que, por interpretarem a Bíblia de forma incorreta, cometeram loucuras. Eu não me lembro agora o nome, eu não sei se foi o Orígenes, se não me falha a memória. Um dos pais da igreja, que por ter uma interpretação literal daquele trecho do Sermão da Montanha, em que o Senhor Jesus fala, né, que se um órgão seu, se o teu olho te escandaliza, se a tua mão te escandaliza, corta e lança fora. E ele acabou se emasculando. Então, se a pessoa não tiver a noção de que num determinado momento do texto, o Senhor Jesus ou outro personagem da Bíblia está falando e se valendo de uma figura de linguagem, é possível que a pessoa incorra em algum erro e, lógico, citei esse caso extremo, mas nós temos vários outros aí ao longo da história. Infelizmente isso aconteceu, acho que foi Orígenes mesmo. Exatamente. Agora, a grande ironia é que ele foi um dos mestres da interpretação alegórica. E justamente naquele trecho ele... O senhor gosta da interpretação alegórica? Olha, eu acho que o exagero na alegorização é complicado, mas a Bíblia traz inúmeras alegorias. Então, se o texto, o que eu acho que é importante, e na verdade a nossa proposta ali na grade é essa, é justamente a de ajudar o estudante da Bíblia, aquele que vai começar, a perceber quando é que o texto demanda do leitor a necessidade de perceber que ali há uma figura de linguagem. Então, por exemplo, nós temos um caso aí clássico de alegoria na Bíblia, que é o caso de João 15. A alegoria, para quem não sabe, é como se fosse, como é que eu posso dizer, uma metáfora ampliada. Pastor, traduz. A metáfora... Alegoria é metáfora, então, piorou. Piorei. A metáfora é uma transposição de sentido, isso é o significado da palavra. Então, na metáfora, a gente atribui sentidos, nós atribuímos pontos, digamos, de ligação entre duas situações. Um exemplo claro aí de metáfora, o Salmo 23. Temos ali a metáfora do bom pastor. Em momento algum, o Davi, naquela construção, ele explica
quem são os personagens da metáfora. Lógico, ele diz, o Senhor é o meu pastor, mas dali para frente ele não... A metáfora, digamos, ela vai um pouquinho mais direto, diferente do símile, que é uma comparação. A alegoria pega essa transposição de sentido da metáfora e vai um pouquinho mais além. Só que na alegoria, o que é interessante? Pegando o exemplo de João 15. Na alegoria, geralmente quem a enuncia vai explicando. Então, por exemplo, ali em João 15 ele fala, o Senhor... Fala da videira, né? O Senhor é o agricultor, nós somos as... Eu não lembro agora direito da... Não tenho aqui de cabeça. Mas ele vai explicando. Eu sou a videira, vós as varas. Vós as varas, exatamente. Então, ali ele vai explicando exatamente quem é quem dentro do texto, né? Dentro da construção. Então, isso é uma alegoria legítima. Legítima. Jesus mesmo usou o método... Usou a alegoria e outros gêneros literários, né? Uhum. Não, eu fiz essa pergunta porque houve uma época na história da fé que a interpretação alegórica é como se a Bíblia toda fosse uma grande alegoria. Ah, sim. Né? Aí é um problema. Inclusive, isso acaba, muito tempo depois, inspirando o movimento que a gente chama de liberalismo, em que nada na Bíblia era real, concreto. Nada né? era literal. Tudo era alegórico. Né? Exatamente. Por exemplo, uma das questões assim meio chocantes é a história de Jó e também a história do profeta que Deus manda casar com uma mulher de prostituição e tal, né? Que é o Joel? Não. Oséias. E aí os liberais falam, não, isso aí é uma alegoria. O senhor acha que é alegoria lá? Não, ali o sentido é literal. Outro texto que, por vezes, é lido hoje como alegoria, o caso do profeta Jonas também. Isso. Só que para todos esses casos é importante a gente entender o seguinte, o próprio Senhor Jesus nos fornece esse meio literal de interpretação. Porque, por exemplo, no caso de Jonas, ele faz referência a Jonas. Então, se nós temos e entendemos a Bíblia como sendo a nossa regra de fé, o importante é que a gente parta, né, em termos aí de interpretação e de hermenêutica, daquilo que o próprio Jesus falou. É por aí que vai. Então, eu acredito na literalidade. Mas, por exemplo, para que o leitor entenda o que é um gênero, o gênero nada mais é do que um tipo, é uma espécie de texto. E em nenhum livro da Bíblia, pode ser que eu esteja aqui talvez exagerando, eu acredito que talvez o único livro da Bíblia que possua do início ao fim um único gênero, talvez seja o livro de Levítico. Me parece que é um livro bem normativo, bem proposicional. Mas mesmo, por exemplo, dentre os livros da lei, nós temos os gêneros que prevalecem, né? Por exemplo, no caso do livro de Gênesis, qual que é o gênero literário que prevalece? É o gênero narrativo. Mas nós temos outros gêneros embutidos ao longo da narrativa. Então, por exemplo, no livro de Gênesis, nós encontramos as genealogias, que é um outro tipo de gênero literário. Então, a grande questão é, para que o leitor compreenda melhor aquilo que o texto fala, aquilo que o texto ensina, é importante que ele saiba diferenciar. E quando se trata de uma genealogia, por exemplo, qual que é o proveito que ele tira disso? Ou por que a genealogia está ali? Uhum. Então, a ideia é essa, é fazer com que o leitor consiga discernir, distinguir entre os diferentes tipos de gênero, para que ele não incorra, né, nesses erros aí que... O senhor mencionou o Salmo 23, né? O livro de Salmos é um livro classificado como poético. Né? Existe algum tipo de cuidado para interpretar livros poéticos? Ou, por exemplo, tudo que está escrito lá é literal e pronto? Não, o próprio, né, recorrendo aí ao exemplo que eu dei, o próprio Salmo 23 é uma construção metafórica. Então, é importante que a gente entenda que esse gênero, de um modo geral, assim, eu não tenho conhecimento da língua hebraica. Há algum tempo atrás eu estive lendo e fazendo uma pesquisa e me parece que a poesia hebraica era construída, ou foi construída na época, por meio de... Eu não me lembro agora o nome. Paralelismo, enfim, usavam muitos acrósticos. A teoria literária que nós temos, por exemplo, talvez não ajude tanto, por quê? Porque, por exemplo, no caso do português,
é mais a questão da rima, para você poder entender. Agora, é aquilo que eu falei, são gêneros, o gênero poético é um gênero muito específico, mas eu acredito que dê para a gente, sim, compreender, sabendo que muitos desses salmos, como o 23 e outros, é importante que o leitor, no momento em que estiver ali diante do texto, consiga discernir, perceber que se trata ali de um... Ele pode até não saber que é uma metáfora, mas é importante que ele saiba, que ele consiga discernir o sentido, que aquilo é uma linguagem conotada, né? O sentido figurado do texto. O paralelismo na poesia hebraica é a repetição da mesma ideia com palavras diferentes. Sim. Né? Então, isso acontece, né? Em muitos salmos, né? O salmista fala uma coisa e depois, logo em seguida, né? A tua verdade é pavês e escudo. Pavês e escudo são dois tipos de escudo diferentes, né? Mas com a mesma finalidade. Essa é a ideia do... escudo e broquel, né? Escudo e broquel, né? Essa é o paralelismo é a repetição de ideias, né? Com palavras diferentes em vez de rima. Eles não usam rima. Né? Sim. O que para nós é bom, porque na hora de traduzir para o português a rima não ia dar certo, né? Exatamente. Muitos dos salmos aí a gente consegue perceber no final que não haveria possibilidade da rima. E a linguagem poética, em qualquer língua, né? Ela é uma linguagem emocional, né? Então, também precisa tomar cuidado para não tomar ao pé da letra algumas... Tem um salmo lá em que Davi pede para Deus criar pedrinhas nos dentes dos seus inimigos. Não é? E tem o Salmo 6 também, que ele fala, né? Sobre fazer nadar a sua cama. Em lágrimas. Quer dizer, aquilo é uma hipérbole, né? Para o telespectador saber o que é uma hipérbole. É um exagero. Né? E o que o Senhor Jesus falou, voltando àquele exemplo que eu dei do caso do Orígenes, né? Do Sermão da Montanha, Jesus ali também usou uma hipérbole, né? Uma figura de pensamento que traz exatamente essa questão do exagero. Né? Então, por isso que o estudo é adequado para que... agora, tem uma coisa muito importante, viu, irmão e irmã? Talvez você esteja falando assim, mas essas questões literárias de estudo são mais recentes ao longo da história, né? Não tão recentes assim, mas são mais recentes. E quem não teve oportunidade de... Por exemplo, eu conheço gente que aprendeu a ler na Bíblia. Conheci uma irmã, nossa, eu fiquei muito tocado com... Ela era da roça mesmo, lá da região de Marília, e ela pegava uma lâmpada velha, enchia de água para servir de lente de aumento, né? E a luz do lampião ou da lamparina, ela percorria, ela ia olhando a Bíblia e aprendeu a ler na Bíblia. Nossa, olha o que é a vontade de aprender. Então, uma pessoa dessa não tem, obviamente, acesso a nada disso que nós estamos falando. Sim. Mas ela vai entender perfeitamente como se salvar. Ninguém precisa de estudo literário nenhum para entender a mensagem fundamental da Bíblia. Ou precisa, pastor? De jeito nenhum. Eu creio que o Espírito Santo guia, que o Espírito Santo conduz. Mas voltando, à medida em que a pessoa vai passando o tempo e vai crescendo espiritualmente, vai crescendo na fé, é natural que surjam essas dúvidas. E aí, como é que nós vamos dirimir, resolver essas questões? Aí é que o estudo literário, muito possivelmente, vai ajudar. Aí, voltando ao exemplo que nós discutíamos, por exemplo, nessa questão dos salmos. Possivelmente as regras da teoria literária não ajudem muito no entendimento ou na resolução de determinados problemas dos salmos. Mas, principalmente nos textos narrativos, eu acredito que os conceitos que a teoria literária formulou e fundamentou ao longo do tempo podem colaborar. É lógico que a gente tem que tomar cuidado para não incorrer num anacronismo. Eu não posso pegar uma ideia pronta, uma teoria de hoje e tentar embutir num texto escrito há 2 ou 3 mil anos, porque a concepção, a visão de mundo, a cosmovisão daquela época era completamente diferente. Mas é importante, ao mesmo tempo, a gente ter, digamos, esse equilíbrio, não é? Saber, aliás, até onde esses conceitos ou essas ferramentas podem nos ajudar. Agora, por que o irmão se interessou por Miguel de Cervantes? Aí é que entra, na época em que eu fiz a graduação, lá na USP, todo mundo, a maioria dos estudantes,
escolhem, né, evidentemente, fazer o português e aí tem a segunda língua, né, no curso de letras. E na USP tem uma infinidade, tem espanhol, italiano, alemão, francês. Confesso que eu optei pelo português e espanhol, mas por uma questão assim, foi meio que um prêmio de consolação, porque a maioria dos estudantes optam pelo inglês, pelo francês e pelo alemão. No caso do inglês, há uma exigência da universidade que o aluno já tenha algum conhecimento, e eu não tinha. Então, quais foram, né, as minhas alternativas? Quais foram as minhas opções? Eu coloquei em primeiro lugar o francês, o alemão e o espanhol. O alemão? O alemão. Porque a minha avó é filha de alemães. Eu cheguei a estudar, eu fiz um ano de alemão. Eu estudei francês e alemão um ano. Então, eu falei, bom, uma das duas aí, quem sabe? E o espanhol, se nada der certo. E na USP tem o ranqueamento. As minhas notas não eram ruins, mas não eram as melhores. Eu fiquei ali, acho que entre 7,5 e 8, porque o primeiro ano, chamado ciclo básico, é um ano em que eles, digamos assim, eles puxam o máximo exatamente para fazer o ranqueamento. Então, para o aluno conseguir a segunda língua, o inglês, que é a mais disputada, e o francês, a nota é para cima de 9, acima de 9. Então, eu acabei caindo no espanhol e fiz o curso, né? Fiz a graduação em português e espanhol e não tinha a menor intenção de estudar Cervantes até que chegou o momento em que essa disciplina, que era obrigatória, foi oferecida. E aí eu me encantei com a disciplina, fiz, né, e tenho até hoje uma amizade enorme com a minha orientadora, a aula dela foi espetacular e acabei amando Cervantes. O autor de Dom Quixote de la Mancha. Quem é Dom Quixote? Dom Quixote era um louco, um completo louco, doido, varrido, né? Um homem que, como o próprio narrador diz, de muito ler, né? Lia nas madrugadas, enfim, acabou ficando completamente louco. O que o Dom Quixote lia? Ele lia os livros de cavalaria. Então, ele lia lá Amadis de Gaula, Palmeirinho de Inglaterra, enfim, uma série de livros aí de cavalaria. E qual foi a ideia do Dom Quixote? A loucura dele foi justamente tentar reproduzir aquilo que os livros de cavalaria diziam e resgatar, digamos, né, a cavalaria para os dias dele. Naquela época, século XVII, né, foi bem no alvorecer do XVII, a cavalaria já havia sido extinta há muito tempo. Ele lia a cavalaria medieval? Medieval. Então, aí é que está uma grande... O anacronismo total. Exatamente, é o que eu ia falar. A grande sacada do Cervantes foi essa, foi justamente brincar com isso. Foi com a questão da leitura, né? Justamente com esses limites, até onde eu leio algo de forma literal, até onde eu não leio, até onde realmente aquilo é ficção. Acho que possivelmente o primeiro autor a trazer para a narrativa essa discussão entre o ficcional e o não ficcional foi o Cervantes. É verdade que o Miguel de Cervantes tem similaridade com Machado de Assis, como o irmão mencionou? Então, aí que entra. O que é a literatura comparada, né? Não é que entre Miguel de Cervantes e Machado de Assis hajam algumas... Não é que haja similaridade. O que o Machado de Assis fez? O Machado de Assis, para aqueles que estão nos assistindo, né, pelo menos na minha concepção, é o maior ficcionista brasileiro, o maior escritor. Para mim e para muita gente, né? Foi o fundador, aí, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Se vocês colocarem na internet estudos sobre a obra de Machado de Assis, vocês vão encontrar inúmeras dissertações de mestrado, teses de doutorado, enfim, inclusive a minha que está em processo aí de confecção. Mas qual que foi a grande sacada do Machado de Assis? Ele conseguiu perceber algumas das técnicas literárias utilizadas pelo Cervantes. Então, o Machado de Assis não era o tipo de leitor, e isso é que é muito importante a gente entender. Ele não ficava muito preocupado com o conteúdo. Ele também, lógico, tinha a questão do conteúdo, mas muito mais ele era um leitor muito mais atento com relação à forma. Então, ele pegou muito da forma
né, digamos assim, da narrativa do Cervantes. Tem o tema da loucura, que eu acho que o mais evidente entre os dois, né, a proximidade mais evidente é a questão da loucura. Mas aí, partindo daí, tem todas essas questões da técnica narrativa, a ironia, a ambiguidade, não é? Um dos pontos de ligação aí muito forte entre os dois, apenas para que o leitor depois, se tiver interessado, busque aí na internet, e eu vou conseguir talvez explicar aqui de uma forma muito superficial, é a sátira menipeia. O que é a sátira menipeia? Bom, sátira, de um modo geral, é uma gozação, uma tiração de sarro. A sátira menipeia, na verdade, o que ela faz? Ela não trabalha com um indivíduo, não é como a sátira romana, que trabalha ou que satiriza, que ridiculariza um indivíduo. A sátira menipeia é uma ridicularização com relação às ideias. Então, da mesma forma que o Cervantes, na sua narrativa, ridiculariza determinados comportamentos de classe e o pensamento humanista de um modo geral, o que o Machado fez? O Machado ridicularizou aquilo que nós, na academia, chamamos de os ismos do 19. Então, todos esses ismos, o cientificismo, o próprio evolucionismo, tudo isso, na pena de Machado, é completamente relativizado e ridicularizado. Tem um conto dele, que agora não consigo lembrar o nome, em que ele trata da questão da loucura, o médico lá que... O Alienista. Esse é um dos contos que eu estou estudando na tese, porque eu estudo o Alienista, eu comparo o Alienista e tem uma ligação enorme com o Cervantes. Aí eu estudo as Memórias Póstumas e o Quincas Borba, que são os 3 textos dele em que ele, digamos assim, né, se aprofunda mais nas questões da loucura. E usando a questão da ciência, do cientificismo. Exatamente, né? Exatamente. E eu tenho para mim, pastor, que a deusa do nosso século é a ciência. Tudo não é que eu seja contra a ciência, não é nada disso. Porém, há uma exacerbação terrível em relação o cientista fala, não convém mais escovar os dentes, ninguém vai escovar o dente mais, sabe? Não é bem assim também, né? Porque a ciência muda. Agora está reabrindo o Museu do Ipiranga, por causa da celebração dos 200 anos da independência, e você vai ver lá. Eu via quando era criança, né, que o museu ainda funcionava, objetos que os médicos usavam para sangrar os pacientes, né, fazer sangria. Porque a ideia era que a doença estava no sangue. Então, ele sangrava o paciente. Imagina. Hoje não se fala nisso, se faz transfusão de sangue, ao contrário, né? Então, a ciência muda, né? Então, não dá para ficar cegamente obedecendo à ciência. Agora, já que estamos falando do Machado de Assis, a pergunta que nunca lhe fizeram. Na sua opinião, Capitu é inocente ou culpada? A ideia do Machado foi justamente deixar a dúvida. É a questão da ambiguidade. Na minha concepção, eu acho que ela é inocente. Eu não vou dizer que inocente. A Capitu, a leitura que eu tenho do Dom Casmurro é a seguinte: a Capitu não era nenhuma ingênua, né? Não era nenhuma boba. Mas eu acredito que a grande, digamos assim, o grande artifício do Machado na composição do Dom Casmurro foi justamente deixar a dúvida no ar. Mas ele constrói um narrador, né, o Bento, que o tempo inteiro, na verdade, se a gente ler com um pouquinho mais de atenção, ele se faz de vítima. Só que ele é um tremendo manipulador. Se a gente tiver em conta aquilo que ele faz com a Capitu e com o filho dele, né, manda os dois para a Europa no final e, enfim, os dois morrem para lá. Então, assim, eu particularmente não tenho uma opinião porque nem o Machado dá essa abertura. Mas eu tendo mais para, digamos, uma inocência ou... como é que eu posso dizer? Ela não traiu o Bentinho. Não. Eu acho que traiu. Eu fiz um júri simulado na época do colegial, né? E eu era o promotor. Eu tentei provar que a Capitu... Eu perdi o caso. Não ganhei, não. Inocentaram a Capitu. Mas um dia aí a gente conversa sobre isso, né? E, aliás, o nome do filho do Bento e da Capitu, Ezequiel, né? Ezequiel. Tem uma questão meio bíblica, né? Tem, muito forte. Na verdade, o Machado era um leitor assíduo da Bíblia.
atento às formas, conhecia como ninguém a história. E, inclusive, eu até comentei com o pastor Heber um dia que ele foi lá até a grade, nós conversávamos a respeito disso tudo, que eu não pus no papel, mas eu tenho a ideia ainda de escrever um artigo sobre o Dom Casmurro e mostrar que, fora esses índices mais óbvios, como no caso o nome do Ezequiel, a história do Bento possui ligações muito fortes com a do profeta Samuel. Se a gente parar para pensar na questão da concepção, por exemplo, a Ana não podia engravidar. Pediu a Deus, ofereceu o filho, né, para que ele servisse no templo. O que a dona Glória, mãe do Bentinho, faz? A mesma coisa. Ela queria porque queria meter o Bentinho no seminário e ele saiu. Só que, lógico, o Machado pega muitas dessas ideias, né, ele pega essas estruturas, digamos assim, e reaproveita de uma forma paródica. Mas o que eu quero mostrar é que, assim, a leitura da Bíblia está ali o tempo inteiro. Interessante. Ele é considerado o maior escritor brasileiro, né? Sim. Tá. O senhor teve algum tipo de choque ou crise na universidade em relação à Bíblia? Porque lá é um dos templos da ciência, né? Da deusa ciência e tal. E a deusa ciência muitas vezes rivaliza com a palavra de Deus e com o Senhor. E aí o irmão teve algum tipo de crise? Olha, eu acho que particularmente pelo fato de já ser pastor, eu não tive. Sim, fui muito ridicularizado. Inclusive eu tive uma professora que até já é falecida, que vinha com uma série de piadinhas. Tive um professor, que esse é vivo ainda, é poeta, é escritor, e eu me lembro que ele entrou numa aula já falando a respeito da Bíblia, que aquilo tudo era um bando de... que era mito, né? Um bando de farsa e tal. Eu, particularmente, não tive porque já tinha uma fé mais madura. Talvez, se eu tivesse, é porque eu também comecei a universidade com 27 anos. Pode ser que se eu tivesse começado um pouquinho antes, talvez tivesse passado por alguma crise, mas em momento algum eu tive. E com os colegas, como é que era o relacionamento? Eles sabiam que o senhor era pastor? Sabia, eu nunca escondi de ninguém. Nunca escondi de ninguém que era pastor. E, assim, respeitavam, né? De um modo geral. Nas saídas, por exemplo, das aulas, eles ficavam ali tocando violão, brincando, aquela coisa toda. E a minha vida era muito corrida, então eu já saía da universidade e ia direto para casa. Então, assim, o relacionamento sempre foi muito tranquilo, de muito respeito. Mas, assim, em termos de, assim, ouvir alguma coisa... Sim, isso aí era comum. Isso era comum. Mas nunca lhe abalou a fé? Nunca abalou a minha fé. Durante a sua jornada de fé, o senhor nunca teve crise de fé mesmo antes? Sim, não. Já tive, não por causa da universidade. Foi bom o senhor comentar. Nunca tive crise de fé por causa da universidade. Eu sempre soube separar o que é o conhecimento do que é a Bíblia. Mas crise de fé ou vontade, sei lá, de sumir ou de desistir, é evidente que já tive algumas vezes. Não, eu pergunto sobre crise de fé porque o senhor fazia no Templo da Ciência, que é a USP, né, um curso sobre literatura. Sim. Aí, quando você vai para a Bíblia é um livro. E nem sempre a gente lê esse livro sem tropeçar em algumas aparentes contradições ou dificuldades que ela apresenta. E aí? E ainda mais com as ferramentas da literatura, né? Por exemplo, vou citar um exemplo. Nos estudos literários, teve uma época, acho que isso já passou, mas teve uma época em que os eruditos da literatura questionavam até se William Shakespeare tinha sido um personagem real, se ele tinha existido e tal. Imagina os autores bíblicos, né? Exatamente. Eu, particularmente, nunca tive esse tipo de crise. Como eu falei para o senhor, eu sempre procurei separar. E, na minha concepção, as ferramentas oferecidas pela teoria literária sempre me ajudaram. Eu, na verdade, eu posso dizer que a minha leitura da Bíblia hoje é completamente diferente da que eu tinha antes da universidade. Na verdade, antes da universidade, o que eu fazia? Lógico, fazia a minha leitura diária, os meus devocionais, e eu dependia, né? Eu não vou dizer que eu dependia completamente, mas dependia muito daquilo que eu lia nos livros. Com
o uso adequado dessas ferramentas e sempre tendo esse distanciamento, eu passei a ter uma leitura muito mais autônoma e, para mim, particularmente, muito mais interessante hoje, justamente por conta dessa questão, por exemplo, de conseguir hoje distinguir corretamente os gêneros. Então, isso, para mim, na verdade, foi uma descoberta muito interessante. Mas crise, como eu falei, crise eu tive em outros momentos e por outros motivos, mas não por causa da universidade. E como superou? Orando, buscando a Deus, fazendo aquilo que todo crente faz, se voltando para a palavra de Deus. É como a Bíblia diz, né? Nós temos que olhar para Cristo. Mas por causa da universidade em si, não. Muito bom. Pastor, o senhor estudou literatura. O português era uma das disciplinas. Português é uma das línguas mais difíceis de se ensinar. Eu dou graças a Deus ter nascido no Brasil, porque aprendi português desde pequenininho, mas quando você vai estudar gramática é terrível. Português é horrível. Espanhol acho que é pior. Né? Por que a gente tem uma língua tão difícil? Aí é que entra, eu não sei dizer para o senhor se é difícil. Eu, particularmente, tenho uma barreira muito grande com o inglês. Ah, é? Nossa, terrível. Apesar de ter passado no exame de inglês, porque quando a gente ingressa no doutorado, a gente precisa fazer um exame de proficiência numa segunda língua. Então, no mestrado eu entrei com espanhol, no doutorado com inglês. Mas eu, particularmente, tenho uma barreira assim, enorme com o inglês, porque, ao contrário do português, em que nós temos, por exemplo, sentenças mais ordenadas, sujeito, verbo, objeto, no inglês, por vezes, isso aí meio que muda, né? Então, eu tenho uma barreira enorme com o inglês. Mas eu não sei se é uma questão de ser uma língua difícil. Eu, particularmente, eu acho que essa ideia é uma ideia cristalizada e que, assim, a linguística, pelo menos até onde eu estudei, me parece que já superou isso aí. Não é uma questão de ser difícil. Eu acho que é aquilo que, de um modo geral, a gente já sabe. A educação lá do início já é uma educação muito complicada aqui no Brasil, essa questão. Porque, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, eu tive um privilégio no ensino fundamental, né? Na minha época ainda era até a 8ª série, hoje vai até o 9º ano. Eu pude fazer em escola particular. Do ensino médio em diante, a faculdade sempre foi público, mas eu tive uma boa base. Então, eu acredito que hoje os brasileiros tropecem muito, por quê? Por causa da base. Acho que a base é fundamental. E outra, hoje, por exemplo, os métodos também mudaram muito. Eu não vou dizer que eu penso ou que eu acho que nós temos que o tempo inteiro, por exemplo, ficar copiando o texto. Mas, na minha época, as professoras eram muito mais severas. Então, por exemplo, a gente tinha que, por mais que você, vamos supor, fosse estudar numa aula, sujeito e predicado, a professora dava a aula, fazia explicação, as professoras que eu tive, fora a aula, elas faziam a gente copiar. Nós comprávamos a gramática, nós tínhamos que ainda copiar tudo aquilo no caderno. Então, por exemplo, o caderno eu usava 2, 3 por ano. Meu filho hoje usa 1 e não completa. Mas a ideia de copiar é de memorizar, Exatamente. Né? Então, eu não sei até onde, assim, aqueles que estudam, né, a educação, a pedagogia em si, não vão gostar muito do que eu estou dizendo. Vão contra. Mas eu acredito que muito da minha base, o fato de ter conseguido aprender a escrever minimamente, se deve a isso. O senhor gostou ou não gostou do acordo aí lusófono de uniformizar os portugueses? Gostar eu gostei, mas apanhei e ainda apanho hoje. Tanto que eu tenho lá um livrinho na minha biblioteca em que de vez em quando eu preciso ir lá e fazer a consulta. Né? Mas se a gente escrever do modo antigo, está errado? Aí é que está a questão. Para mim não está, mas com certeza a pessoa vai encontrar problemas aí se precisar, sei lá, redigir um texto mais formal, um documento, né? Mas, enfim, são digamos assim, são as reminiscências, né, do ensino da época. Então, eu aprendi pela regra antiga, né? E esse acordo aí, para mim, foi... eu aprendi pela regra antiga, como eu falei para o senhor, não domino completamente ainda, tanto que eu consulto. É terrível. O senhor está devendo uma explicação. O senhor falou no começo da entrevista sobre conotação e denotação. O que é isso? Vamos lá.
Linguagem denotada é a linguagem literal, é o sentido mais superficial e direto do texto. A linguagem conotada é a linguagem figurada. É quando nós usamos uma expressão, mas na verdade a gente está querendo dizer uma outra coisa. Use exemplos, por favor, Então pastor. vamos lá. Se eu disser, por exemplo, vamos pegar aqui exemplos da Bíblia. Quando o Senhor Jesus fala que ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, ele está usando uma linguagem conotada, ele está falando num sentido figurado. Diferente de, por exemplo, eu dizer, olha, eu estava andando e no meio da rua eu tropecei numa pedra. Então, o sentido denotado de pedra é o elemento mesmo, é a rocha, o mineral. A linguagem conotada é a linguagem figurada. Então, Jesus ali ele naquele momento atribui a si características da pedra, a firmeza, enfim. Então, mas aí eu vejo, inclusive, pregadores mencionando, isso aqui é figurado. Como é que a gente sabe quando é linguagem figurada e quando não é? Ou linguagem conotada ou denotada? Aí é que está a questão. Porque... Como eu falei, o texto é quem vai demandar, né? Então, por exemplo, como eu falei, no caso do Gênesis, pegando o exemplo, para nós que somos cristãos, nós já partimos do ponto de... Nós temos como ponto de partida, já partimos do princípio de que aquilo tudo é literal. Para mim é literal, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Agora, em meio a esse texto, digamos, em meio a um gênero preponderante, no meio, porque como eu falei, nenhum livro, inclusive o próprio Gênesis, nenhum livro da Bíblia foi composto a partir de um único gênero. Eu penso que ficaria um negócio muito chato, muito tedioso. Né? Então, eu acredito que o próprio texto, ao longo ali do desenvolvimento, é que vai demandar do leitor a percepção. E, lógico, né, o fato dele poder hoje, né, no nosso caso, recorrer a inúmeras ferramentas. Então, eu acho que o próprio texto vai puxar, vai demandar do leitor o sentido, né? Vai gerar ali no leitor uma estranheza, uma dúvida, e a partir daquela dúvida é que ele vai buscar. Então, mas, sei lá, vou pegar um exemplo, né? Quando a Bíblia fala que o Jacó lutou com o anjo, ele lutou tipo luta livre? Boa pergunta. Eu, particularmente, quando leio, imagino que tenha sido. Pelo menos o texto ali me mostra que deve ter sido, não sei. Deve ter havido um confronto, porque ele saiu com a coxa ferida. Não é? Assim, dificilmente ele teria se machucado. Se machucado, se não fosse uma coisa literal. Se fosse uma luta espiritual. Exatamente. Né? Exatamente. Mas aí, pastor, como é que a gente faz? Porque se o texto fala de uma luta física, corporal, nós não tem como a gente lutar com um anjo ou com Deus fisicamente. Esse texto tem qual serventia para nós? Me parece que há a determinação dele. Agora, de fato, como que isso aconteceu, eu acho que o texto, nem o próprio texto, traz para nós, assim, ou não dá muita margem para a gente pensar em como que isso aconteceu, né? Na verdade, de um modo geral, os escritores bíblicos, pelo que eu tenho lido e pesquisado, eles não tinham uma preocupação com detalhes. As narrativas bíblicas, por vezes, são, inclusive, criticadas e alguns acabam depreciando o valor literário delas, exatamente pelo fato de muitas delas serem extremamente sintéticas, são muito diretas. Né? Por isso que eu estou dizendo para o senhor, abertamente eu digo, eu não sei exatamente o porquê, mas a leitura que eu tenho é a de que houve um confronto literal e a interpretação que eu trago comigo é a da fé, é a da determinação dele em tomar posse daquela bênção. Exatamente. E uma das razões para que esses textos sejam tão sintéticos, diferentemente do restante do Pentateuco, é que as primeiras narrativas de Gênesis, elas até Moisés registrá-las por escrito, elas passaram de geração em geração pela tradição oral. E a ausência de detalhes é uma das evidências gloriosas da ação do Espírito Santo. Porque todo mundo fala assim, mas se teve tradição literal, tradição oral, perdoe-me, então as coisas foram mudando, porque quem conta um conto aumenta um ponto. Você não tem aumento nenhum, pelo contrário. O pastor acabou de mostrar, não,
doutorando em literatura, mostrou que as narrativas de Gênesis, elas são enxutas demais. Extremamente sintéticas. Não tem detalhes. O que prova que a tradição oral preservou o básico, o essencial, sem ficar inventando firula, né? Exatamente. A gente pensa em tradição oral. Eu estou morando em Minas Gerais agora, né? No sul de Minas, no interiorzão lá. Muito gostoso. E uma das coisas que os mineiros mais antigos sempre gostaram de fazer foi contar causo. Tradição oral não tem nada a ver com causo, porque os causos contados ao pé do fogo, à noite, quando cai a noite, né? Principalmente quando não tinha energia elétrica, eram para entreter. A tradição oral era para revelar a Deus. Havia todo um temor muito grande em relação a Deus, né? E por isso a gente pode ter confiança na fidelidade dos textos. Com certeza. É aquilo, é uma questão de fé. Nós cremos na preservação de todos esses textos, nós cremos na preservação dessas histórias. Então, por mais que elas se apresentem enxutas e sejam enxutas, é o que o senhor falou. Eu acredito, né, que pelo fato de terem todas sido passadas oralmente de geração em geração, o propósito do Espírito Santo foi justamente manter, preservar aquilo que realmente era necessário, aquilo que é necessário para o nosso crescimento e para a salvação. O senhor, como pastor, né, já leu a Bíblia várias vezes e tal, não cai na tentação de ficar... já conheço as Escrituras, agora eu vou ler outros livros. Tem muita gente que faz isso. Isso Infelizmente, é bom? Como eu falei, eu cheguei a passar por fases dessa. Né? Cheguei a passar por isso há muito tempo. Hoje não. Hoje eu tenho o meu momento de leitura da Bíblia, tenho o meu devocional. E assim, a gente tem que saber entender que todo esse conhecimento e tudo que os escritores aí, cristãos trazem para nós vem da Bíblia. Então, nada melhor do que a fonte. Porque senão a gente fica muito dependente de terceiros. E, na verdade, muito do que, por exemplo, se fala hoje a respeito de literatura, por exemplo, as pessoas, de um modo geral, vão aos terceiros. E a ideia de uma pesquisa, por exemplo, como a que eu faço, a própria atitude que eu tenho com relação ao texto, que é ir ao texto em si e lê-lo, é uma atitude que eu procuro levar para a Bíblia. Porque, por exemplo, o Dom Quixote é um livro de 1.200 páginas. Tem muita gente que conhece a história de ouvir falar. Só eu. Mas quantos que demandaram tempo ou gastaram tempo lendo aquele calhamação? Tá louco. E aí eu procurei trazer essa postura para a Bíblia. Então, uma curiosidade, eu ia anotar, esquecia e estava passando. O Dom Quixote era doido, tá bom. Mas ele tinha um auxiliar chamado Sancho Panza. O Sancho. Ele era lúcido, não era? Lúcido, porém rústico, né? E por que ele não trazia o patrão para... Mas é aí que está a grande sacada do Cervantes. É justamente essa mistura de estilos. O estilo alto, elevado, grandiloquente do Dom Quixote e o estilo baixo e rústico do Sancho. O Sancho tentava trazê-lo para a realidade. Mas, por exemplo, para que os nossos telespectadores tenham em mente aquele episódio famoso dos moinhos de vento, o tempo inteiro o Sancho dizendo, não são gigantes, são moinhos de vento, não são gigantes. E aí ele vai com tudo para cima dos moinhos de vento e se arrebenta. O Sancho o tempo inteiro tenta trazê-lo para a realidade. Então, o que é que cria o humor? Eu acho que também, assim, eu acabei me encantando com Cervantes, porque agora nós dois estamos mais próximos, eu acho que você já deve ter percebido que eu tenho um bom humor, gosto de rir. E lendo Dom Quixote, eu ri do começo até o fim. Então, a grande sacada do Cervantes foi essa, foi a conjugação desses dois estilos e essa mistura, por meio dessa mistura, trazer o humor. E engraçado que é o humor do pobre, do ignorante, Sim. criticando o fidalgo. Erudito, né? O fidalgo. Ele era um fidalgo, ele não era exatamente um rico, era um fidalgo erudito. Mas que tinha lá os seus problemas com interpretação de texto, né? E a moça que ele gostava, como que ela chama? Que ele idealizou, a Dulcinea, né? Ela existia? Ou só na cabeça dele? Só na cabeça dele. Aí o Sancho, na segunda parte, é que fez lá uma loucura e... Quer dizer, ele existia. Na verdade, ele idealizou a Dulcinea a partir de uma lavradora.
Bendita Dulcinea, tem muito crente idealizando aí a futura esposa também, mas esse é outro assunto para outro dia. Deixa eu falar com você então da Agrade. Está aqui o reitor da Academia Teológica da Graça de Deus, que tem vários cursos em plataforma à distância, o que permite que você possa estudar na sua própria casa. Entre em contato com a Agrade para você se informar direitinho sobre aquilo que pode te ajudar a servir melhor a Deus, a colocar em prática e a desenvolver os seus dons e talentos que o Senhor te deu para que você se aperfeiçoe sempre no trabalho, na obra do Senhor. Todos os cursos da Agrade têm esse objetivo. Se quiser telefonar, no horário comercial, 0 Operadora 11 3115 0819, essa é uma das maneiras de você tirar todas as suas dúvidas. E, se preferir, nós temos o site agrade.com.br e além das redes sociais, que você pesquisando encontra facilmente. O importante é que você não perca a oportunidade de se aperfeiçoar. Vem aí o segundo semestre, né? E você ainda pode se beneficiar com os cursos que a Academia Teológica da Graça de Deus oferece para você, tá bom? A gente vai para o intervalinho, voltamos já já com as fotos daqueles que estão nos assistindo, inclusive com a divulgação do prêmio que eles estão, que nós vamos sortear para quem está mandando foto e sugestão. Volto já. Muito bem, estamos de volta no melhor momento do programa, porque é quando você aparece aqui. Faça a sua foto, manda para nós, faça durante a exibição do programa, como a maioria das pessoas tem feito, né? E se você não sabe mandar a foto, pede aí para o seu neto, para a sua neta, que ela manda na hora, né? Muito, muito fácil, é só mandar para as redes sociais do Vejam Só, especialmente o Instagram, tá bom? Aí, mas pode ser também pelo Facebook, até pelo e-mail, né? Que você manda a sua foto, sua sugestão de tema, sugestão de entrevistado, aquilo que você gostaria de ver no Vejam Só Entrevista. Lembrando que o Vejam Só Entrevista vai ao ar todas as sextas-feiras às 23 horas. De segunda a quinta é o Vejam Só Debate, né, com a apresentação do Zeca. Vamos lá. Primeira foto vem de Recife, Pernambuco. Nós temos o Adriano Jesus como nosso telespectador lá, né? Tá aí, ó. Falei, ele bateu a foto junto com o Zeca aí, ó. Adriano, Deus te abençoe, grande abraço para você e para o povo de Recife. Em Belo Horizonte, capital das Alterosas, Minas Gerais, o Jurandir Souza é nosso telespectador, né? Tá aí, o jovem aí assistindo ao Vejam Só, participando do Vejam Só. E já eu vou falar do que vocês estão concorrendo, viu, Jurandir? E a terceira foto de hoje é de Congonhinhas, no Paraná. O pastor Gederson Santos é nosso telespectador lá. Ô, pastor, paz e graça para o irmão, para a sua comunidade, para a sua igreja. Bateu a foto com num programa de entrevista aqui, né, da sexta-feira. Deus o abençoe grandemente, pastor Gederson. E o prêmio que nós vamos sortear brevemente vai ser a Bíblia Sagrada King James atualizada. Tá aí, né? Uma versão em língua, uma homenagem à tradução da Bíblia mais tradicional de todos os tempos, que é a versão King James inglesa, né? Em português atualizado, numa linguagem extremamente respeitosa para as coisas de Deus, porém muito fácil de ser compreendida, muito fácil de ser compreendida. Ela é bastante elucidativa. Então, principalmente para quem tem dificuldade com as versões mais tradicionais da Bíblia em português, né? A King James atualizada é excelente. Então, a nossa gratidão ao pastor Paião, né? Que está nos doando essas Bíblias aí para o sorteio, tá bom? E ele vai estar aqui conosco brevemente. Muito bem. Alguns comentários que os nossos telespectadores postaram, né? O Iberê Fraga escreve, os comentários são quase sempre respostas à enquete, né? A pergunta da enquete é, você consegue distinguir os gêneros literários na Bíblia? Né? E o Iberê diz o seguinte, dificilmente.
talvez narrativas, poemas, parábolas, códigos de leis. Ô, Iberê, então você conhece, você consegue. Tranquilamente. Né? Dificilmente coisa nenhuma, né, pastor? Exatamente. Ele fala narrativa, poema, parábola, códigos de leis. Faltou pouco, faltou profético. Profecia. Então, né? Maravilha, o Iberê. A Rosa Maria, ela disse o seguinte, não, tem palavras que não entendo muito. Aí o jeito é orar para o Senhor me ajudar a compreender. É verdade, né? Uma vez eu estava conversando com o editor da Trinitariana, que é uma das versões bem castiças, bem antigas, né, em português, e uma ovelha da igreja dele ligou. Era ao vivo o programa na época, né? Ela ligou assim, pastor, gosto tanto do senhor, pastor Thomas Gilmore, mas eu preciso atualizar a linguagem da Bíblia, né? Fala de borrachice, né? O que é? Pecado ser borracheiro? Alguma coisa parecida com isso, né? Aí a resposta dele me surpreendeu, né? Ele falou assim, não, irmã, não tem que mudar nada na Bíblia. Pega um dicionário e pronto. É o medo de alterar o texto sagrado, né, pastor? O temor, né? Temor. Aliás, a palavra que caracteriza o ministério do pastor Gilmore, grande evangelista, né, é justamente o temor a Deus. Mas não precisa de dicionário, né? A gente pode atualizar a linguagem, não pode? Eu acredito que possa, tranquilamente. Mas o dicionário... Sem corromper. É bem-vindo. Né? Sim, sem corromper. Mas o dicionário é sempre bem-vindo. O Márcio José, ele diz, sou leigo nesse assunto. Realmente, né? Compreender os gêneros literários demanda um pouquinho mais de estudo, né, pastor? Sim, é uma das, digamos assim, uma das áreas da hermenêutica, na verdade, né? Nesse curso que nós estamos reformulando, a gente evita, no primeiro momento, o uso, né, da palavra hermenêutica, mas, de um modo geral, é hermenêutica. O curso da grade é só para o pessoal da Igreja da Graça? De forma alguma, é aberto para todos. E agora, como o senhor mencionou, tem a plataforma EAD, então a ideia é exatamente essa, é que uma pessoa, não só aqui de São Paulo, mas em qualquer lugar do Brasil, Amazonas, Pará, tenha acesso ao mesmo tipo de conhecimento que nós aqui. Maravilha. Parabéns pelo trabalho na grade, parabéns pelo mestrado, pelo doutorado que está chegando, né? Conte com as nossas orações, Deus abençoe. Quem quiser entrar em contato com o senhor, onde que acha o irmão? De segunda a sexta na grade, Rua Silveira Martins, número 20, e o telefone, como o pastor Heber passou, 3115-0819. Se você preferir, quiser ir lá, pessoalmente estaremos lá para atender. O reitor é uma simpatia, viu? O pessoal da grade é muito bacana. Se você ligar para ter informação, você vai constatar aquilo que eu estou falando. Vamos para a nossa enquete, então. Vamos ver o resultado. A pergunta da enquete é... Você consegue distinguir os gêneros literários na Bíblia? Então, sim, responderam 39%, como facilmente, né? E dificilmente 61%. Olha a necessidade de cursos como esse que a grade está oferecendo. Fez o curso da grade, você não vai ter mais dificuldade nenhuma em reconhecer os gêneros literários, até porque há aulas específicas sobre isso, aulas específicas sobre figuras de linguagem que o pastor arranhou aqui, né? Enfim, a ideia é que você saia do imobilismo e venha estudar conosco. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, um ósculo santo, e nos vemos no próximo Vejam Só Entrevista.